E boa noite, quem vai assistir depois dessa reunião. Eu queria ler aqui. Ontem eu li numa versão, eu queria ler numa versão um pouco diferente, que é aquela que eu gosto, a versão a mensagem. Jeremias 17:5, que diz assim: Jeremias 17:5. Se você quiser abrir aí a tua Bíblia ou depois se anotar para você ler uma outra versão também. A gente conhece bastante esse versículo. Maldito o homem que confia no homem. A gente conhece assim, né? Normalmente. E eu vou ler numa versão que ela é um pouquinho diferente, que ela fala assim, ó. Mensagem do Eterno. Maldito é o homem forte que depende de simples seres humanos, que se acha capaz de resolver tudo no braço. Eita, Jesus! E põe o Eterno de lado com desprezo. Ele é como o arbusto do deserto. Ele é como o arbusto do deserto, longe do solo bom. Ele vive sem raiz e sem propósito, misericórdia, numa terra em que nada cresce. Mas feliz é o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Eu vou ler aqui agora interpretando a versão Ana Paula Dias. Agora não é versão mensagem, é versão Ana Paula Dias. Triste é o homem que confia no poder do seu braço, porque ele vive sem propósito. Ele vive se sentindo triste, como num deserto, numa terra seca e sozinho. Mas feliz é a mulher e o homem que confiam em Deus, que se apegam a Deus, porque eles são como árvores plantadas com raiz perto do rio. Fresquinho, ó, a árvore plantada perto do rio. Ela mesmo que ela esteja ali, ó, com calor em cima, ela tá no fresco. E olha o que diz aqui. Não se preocupa com o verão mais quente, suas folhas não perdem o verde. Por quê? Ela tá perto do rio ali. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Eita, Jesus. E eu fiz umas anotações, ontem eu falei bem rapidinho, mas eu fiz umas anotações que eu queria fazer um pouquinho mais aqui sobre essa questão de a gente agir com a força do nosso braço. A gente agir com a força do nosso braço. Que é assim, ó. Sabe quando a gente tem um certo receio de receber, não é, acho que a palavra certa não é receio, mas a gente não gosta de receber coisa das pessoas? Eu fui muito tratada nisso, porque eu era a pessoa sempre que gostava de abençoar, gostava de dar as coisas, de presentear, e aí o Senhor foi me tratando nisso. E sabe que isso tem uma raiz quando a gente não gosta de receber as coisas? Porque a gente se sente sempre em dívida, em débito com as pessoas. Por isso que a gente não gosta de receber. E eu queria que você pensasse um pouco. Assim também é com Deus. A gente acha que a graça. Não, eu não posso receber uma coisa de graça de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. E por isso a gente fica fazendo as coisas com a nossa força, para Ele nos amar, achando que Ele vai nos amar se a gente fizer alguma coisa. E como eu não me amo, eu não aceito receber algo sem pagar por isso. Não sei se vocês conseguiram entender isso. Eu não me amo e eu me sinto tão inferior, tão pequena, que eu preciso fazer algo para Deus, para que Ele me ame. Porque eu acho que é insuficiente Ele ter. Não é que eu acho que é insuficiente, mas eu trato como se fosse insuficiente Ele dizer: Eu amo você, porque eu amo. Eu amei você primeiro, antes de você pensar em me conhecer. E por isso eu, de graça, eu faço, de graça eu te dou.
E ontem eu até estava falando que a graça, vamos comparar graça e misericórdia. A misericórdia é algo que, vou dar um exemplo. Uma criança que faz uma besteira, desobedece à mãe. Ela merecia a mãe que dá uma palmadinha ou que bota de castigo, ela merecia alguma coisa dessas. Mas a mãe teve misericórdia e não deu. Então, misericórdia é aquilo que nós não recebemos, é não receber aquilo que a gente deveria receber. Isso é a misericórdia de Deus. E a graça de Deus é eu receber aquilo que eu nunca poderia alcançar. Essa é a graça de Deus. Eu receber algo que eu nunca poderia alcançar. E a graça é de graça. Mas ela tem um alto preço. Ela foi pago um alto preço por isso. Mas nós não pagamos por ela. Nós não pagamos por essa graça. Só que a nossa orfandade muitas vezes faz com que a gente se sinta em débito, inclusive com Deus, com as pessoas, com Deus. E sabe quando eu acho que eu já falei até algumas vezes aqui. Eu tinha uma necessidade sempre de. Não era uma necessidade, eu estava sempre insatisfeita na minha vida. Então, tudo que acontecia era sempre insatisfação. Até no que acontecia de bom, eu me sentia insatisfeita. Então, eu era promovida no trabalho, mas eu permanecia insatisfeita. Eu queria sempre algo mais, algo melhor. Eu achava que eu trabalhava demais para que fosse só aquilo, sabe? Eu merecia mais, porque eu estou fazendo muito. Então, eu estava sempre insatisfeita. E eu não conseguia ver a bênção. Eu não conseguia ver nem como bênção, sabe? Aquilo que eu recebia. E às vezes a gente está agindo por justiça própria em algumas áreas da nossa vida, ou em toda a nossa vida. Mas eu queria que você pensasse, refletisse, eu vou te dar algumas características de quando a gente está agindo em justiça própria. O que que é agir em justiça própria? É quando eu não confio em Deus e eu ajo na força do meu braço. Eu acho que. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu Deus, se eu perder o emprego, já era. Como já era? Eu tô contando que eu é que resolvo tudo na minha vida, né? E isso é uma mente que trabalha na justiça própria, sabe? Eu dependo de mim. Sabe aquela coisa assim que a gente ouve? Acho que a maioria aqui já deve ter escutado isso. Olha, mulher, você tem que trabalhar muito. Você tem que, você tem que fazer, dar conta das suas coisas, porque você não pode depender de homem. Não pode depender de ninguém. Você tem que dar o teu jeito na tua vida, porque não pode depender de ninguém, não. E aí a gente cresce com esse pensamento. Sim, a gente realmente tem que, né? Tem que trabalhar e fazer as coisas normais da vida. Só que esse pensamento de não depender de Deus é um pensamento que faz com que a gente coloque a nossa confiança em homens, em nós, em outras pessoas. E é exatamente o que Jeremias 17:5 aqui que eu li está dizendo para a gente não fazer. Maldito, maldito, é uma palavra bem forte, né? Maldito é o homem forte que depende de simples seres humanos. Ou seja, eu ou outra pessoa, estou dependendo de mim ou de outra pessoa. Que se acha capaz de resolver tudo no braço. É pesado, né, gente? Mas é. A gente acha que a gente consegue resolver tudo no braço. Então, lá vai algumas características. E aí você não precisa nem se identificar, não. Vai só pensando aí se você, de alguma forma, está precisando abrir mão, renunciar a algo em alguma área da tua vida que você ainda está agindo por justiça própria. Quando eu ajo por justiça própria, normalmente eu idolatro as pessoas que têm resultados. Por quê? Eu acho que o que vale é o que eu faço, o que as pessoas fazem, performance. Então, eu não, a oração da Michelle não vai valer para mim, porque a Michelle estuda no mesmo lugar que eu estudo. A Michelle tem a mesma idade que eu. Não tem, ela é mais nova que eu. Mas tô dando só um exemplo, tá, gente?
Tô dando só um exemplo. Vamos dizer, trabalha no mesmo lugar que eu, come da mesma comida que eu. Tá entendendo? Eu quero uma oração do Bill Johnson. É só a oração do Bill Johnson. Tudo bem que, gente, a oração dele você imagina, né? Receber a oração do Bill Johnson. Eu quero. Mas eu tô falando, o exemplo que eu tô dando é, você acha na tua mente, você idolatra a oração das pessoas? Ou você quer ficar, você fica colocando uma coisa é se inspirar nas pessoas, outra coisa é assim, eu preciso chegar nesse patamar aqui. Tipo, eu quero chegar nesse patamar dessa pessoa aqui, sabe? Uma coisa é você admirar, né? Você, uau, se inspirar. Agora, outra coisa é você colocar aquilo como meta na sua vida. Eu preciso chegar nesse patamar aqui. Por quê? Você se acha, né? Você se acha tão inferior e você acha que o resultado das pessoas é o que determina as coisas. Então, e eu vou dizer, às vezes a pessoa tem uma oração até com palavras bem bonitas, mas ela tem zero relacionamento com Deus. Até essas orações bonitas que a gente vê, uau, essa pessoa parece que tem muito resultado, várias pessoas curadas. Eu vou dizer, Deus, muitas vezes, ele cura, não por conta da oração daquela pessoa, mas pelo plano dele. Não tem nada a ver com a oração, não tem a ver com quem está orando. Tem a ver com a vontade dele. Ele quer curar e pronto, ele cura. Uma outra característica é que quando a gente age na força do nosso braço, nós somos ingratos. A gente acha que a gente conquistou foi por nosso mérito. Então, quando a gente recebe algo, tipo, é sempre pequeno. A gente sempre acha que é pequeno. Então, a gente não é grato pelas coisas que a gente tem, sabe? Então, como eu sempre quero mais, eu sempre acho que eu nunca agradeço aquilo que eu já tenho, né? Uma outra característica é, se eu tive que correr atrás para resolver, chegar a conquistar alguma coisa, e eu tive que correr atrás para conseguir isso aqui, e eu não consegui, ó, quer dizer, e eu consegui, o que que eu tenho que dar para alguém, para aquela pessoa conseguir? Então eu não sou generosa, entende? Você já viu? Você já pensou? Ou então, não precisa dizer aqui no chat não, tá, gente? Mas pensa aí. Eu, hein? Por que que fulano tem que pedir? Por que que ele não corre atrás? Sim, gente, todo mundo tem que, né, resolver a sua vida e tal. Mas a tua mentalidade é sempre essa, assim. Nunca um coração doador. É sempre assim. Não, a pessoa teve que. Eu tive que correr atrás, a pessoa também tem que conseguir. Eu tive que ralar na minha vida para conseguir algumas coisas. Por que que essa pessoa não corre atrás também? Por que que eu tenho que ser generosa com essa pessoa? Sabe? É uma mentalidade também de alguém que age com a força do próprio braço, com a justiça própria. Uma outra característica é que quem age com a justiça própria, a pessoa, normalmente, ela não é uma pessoa perdoadora. Por quê? Ela vai guardando rancor, ela vai guardando vingança dentro dela, né? Ela acha que é, ela precisa ela tem a necessidade de ficar guardando, tipo uma lista negra, né, que chamam lista negra. Você está no meu caderninho. A pessoa não fala, né? Ela só pensa. Essa pessoa aqui está no meu caderninho. Ela, ela, ela tem a necessidade de se vingar porque ela vai guardando ofensa e mágoa dentro dela. Ela guarda, ela não, ela não se livra da ofensa. A pessoa que age com a força do próprio braço, ela acha que ela é tão acima de todas as coisas, ou tão abaixo, que ela acha que as pessoas têm que ser como ela, correr atrás. E se eu não tô fazendo, se a pessoa não tá fazendo, não tem perdão. Alguém fez alguma coisa contra mim? Não tem perdão, porque eu me banco, eu corro atrás da minha vida. E, gente, isso eu não tô falando só relacionado a dinheiro, sabe? Sobre várias coisas. Um outro ponto é que, como eu falei dentro da ingratidão, uma pessoa que está sempre insatisfeita e reclamando de tudo e por tudo. Eu fiz por merecer algo melhor. Então, aquilo que eu recebi, eu acho que é pequeno. Então, eu estou sempre insatisfeita e reclamando. E o último ponto que eu anotei aqui é que essa pessoa vive debaixo de condenação. Ela acha sempre que está faltando alguma coisa, que está sempre errada, sabe?
É, eu preciso servir mais. Eu preciso fazer mais. Eu preciso, para eu merecer o amor de Deus, para eu merecer o amor das pessoas, eu preciso fazer mais, sabe? E aí a gente se encontra debaixo de condenação, que a gente sempre fica tentando fazer por merecer. E aí eu nunca consigo, nunca encaixa, porque de fato a gente não consegue fazer algo para merecer, porque aquilo que Deus nos deu, Ele não pediu para que a gente pagasse. E até uma. Pensa, gente, vamos dizer, comprei lá uma coisa para Michelle, e aí a Michelle, eu quis dar para Michelle algo. Eu pensei, eu vou fazer isso aqui pela Michelle. Aí a Michelle vai e fala: Não, eu vou te pagar. Não, a Michelle fica tentando fazer coisas para me pagar aquilo ali. E eu falo, poxa, imagina uma pessoa que programou alguma coisa, planejou alguma coisa, não, eu vou dar. E com maior alegria, eu quero dar isso aqui para ela. E ela fala assim: Não, eu não aceito isso. Eu vou pagar isso aqui. Imagina o coração de Deus quando a gente fica tentando pagar pela graça, pagar por algo que ele nos deu de graça. Custou alto preço para ele, mas ele nos deu de graça. E ele só quer o nosso relacionamento. E a gente não quer se relacionar com ele. A gente quer só pagar por isso aqui. Porque eu tô acostumado nessa essa medida, essa moeda de eu preciso pagar pelas coisas que eu tenho. E Deus não trabalha assim. Deus não funciona desse jeito. Deus nos criou para relacionamento, sabe? E a graça de Deus, o Luciano Subirá, ele fala, né, da graça capacitadora. Eu amo essa palavra, graça capacitadora, porque é isso que a graça, como não é que um conceito, né, que eu quero criar, mas pensa a graça como uma ferramenta para que você consiga alcançar coisas que são inatingíveis na sua vida. É a graça. É a graça que te faz alcançar, que te capacita a conseguir essas coisas. Ou seja, não a força do seu braço. É essa graça que você tem sem fazer esforço. E como que eu acesso essa graça? Como que eu tenho essa graça? Ela é de graça, mas por que que eu não estou desfrutando dela? Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso me ver como filho, como filha. Eu preciso, me enxergar numa outra posição. Não numa posição. Eu preciso entender, de fato, Deus, eu não estou entendendo, então, o que que é a graça? Traz a revelação para mim do que é a graça. Para mim, na minha vida, eu não estou conseguindo caminhar sobre essa graça. Se você, algum desses pontos que eu trouxe, se você de alguma forma identificou que você caminha dentro disso, idolatria, sabe? Colocar as pessoas num patamar acima, essa oração dessa pessoa, se essa pessoa fizer alguma coisa por mim, sabe? Essas coisas assim. Idolatria, ingratidão, falta de generosidade, falta de perdão, insatisfação, reclamação e condenação. Tudo isso nos traz esse entendimento de que eu estou caminhando distante da graça. Eu estou caminhando sob justiça própria. Que eu comecei a entender a justiça própria quando eu vi que, de alguma forma, eu estava tentando resolver as coisas e confiando no que eu conseguia. E sabe assim, eu já ouvi, gente, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, ó. Eu vou falar algumas pessoas porque, de fato, eu posso dizer que hoje eu consigo ver isso. Mas eu caminhava desse jeito, assim, é, não, claro que eu confio em Deus. Com certeza eu confio em Deus. Mas não, eu não posso perder o emprego de jeito nenhum. Claro, gente, a gente, né, tem que trabalhar, é normal. Trabalhar. Só que onde eu tô colocando a minha esperança? No meu emprego? Se eu perder o emprego, acabou? Se eu perder esse documento, se eu não tivesse documento, acabou a minha vida? E Deus? Deus não governa?
Deus não cuida de mim? Deus não sabe o que está fazendo com a minha vida? Ah, Ana, não, mas são as minhas escolhas. Sim, mas você confia que Deus ele transforma o que vem para o nosso mal em bem? Então, quando eu entrego isso para Deus, quando eu sou conduzida por Deus, eu começo a viver realmente. Ontem, acho que foi ontem que eu falei, ou hoje, eu não sei, como se fosse numa plataforma diferente, sabe? Eu começo a caminhar numa plataforma diferente, como se eu tivesse, eu subi um nível aqui, que eu consigo olhar as situações de forma diferente. Então, aquilo que me fazia de alguma forma pensar que não tem jeito, eu que tenho que resolver isso aqui, eu coloco diante de Deus, Deus me ajuda, eu não sei resolver isso. Ah, Ana, é muito fácil. É muito fácil quando existem algumas áreas da vida que já estão resolvidas, mas quando você está vivendo, sim, mas é quando a gente está vivendo mesmo que a gente tem que fazer isso, né? Colocar isso diante de Deus. Depois fica fácil a gente perceber, tinha que ter colocado diante de Deus. Não, é enquanto está acontecendo. E o que eu faço para isso? Deus, me traz uma revelação da tua graça. Eu preciso ter um encontro com a tua graça. Eu já entendi que eu preciso caminhar em graça, mas eu preciso ter uma revelação da tua graça. Eu tô lendo aqui que eu preciso caminhar em graça. Eu já entendi, Deus, que eu preciso caminhar em graça. Que eu não posso caminhar é, tentando resolver tudo na força do meu braço. Como diz aqui Jeremias que eu li. Jeremias 17:5. Já entendi isso, Deus, mas eu não tô conseguindo. Me ajuda. Sabe o que acontece? Às vezes, a gente acha que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente vai tentando de forma diferente. Vou dar um exemplo. Acho que eu estava até falando com alguém esses dias, até dieta, gente. Eu ouvi isso e eu fiquei, uau! Eu fiquei, meu Deus, por que que eu nunca pensei nisso, né? A gente fica mudando. Tô falando aqui só com mulher, né? Então a gente já tentou várias dietas aqui, né, gente? Até que, tipo, não, eu tenho, meu biotipo é magra, já, eu não fico engordando tanto. Mas a gente sempre tá querendo, né, emagrecer mais ou engordar, sei lá, alguma coisa assim. A gente sempre tá tentando uma dieta. E eu escutei uma pessoa falando e eu fiquei, uau, gente. Uma pessoa falando que eu não lembro quantos quilos, não lembro quantos quilos exatamente, mas ela estava dizendo que ela tentou, tipo, dieta cetogênica, dieta isso, dieta aquilo outro, vários tipos de dieta, e nada dava jeito. E ela começou a fazer o quê? O Espírito Santo começou a falar com ela o que ela tinha que comer, quando ela tinha que comer, como ela tinha que comer, sabe? Parece loucura isso, né? Mas o Espírito Santo foi dirigindo, conduzindo a alimentação dela de uma forma que ela começou, ela nunca tinha conseguido perder peso e ela começou a perder peso com essa dieta do Espírito Santo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Meu sobrinho que tá aqui do lado. Você tá falando lá pro que eu falei ou pro chocolate que tá aí? Para os dois. Sabe? É, eu fiquei muito impressionada quando eu vi isso, porque eu fiquei, gente, é uma coisa tão simples, né? Mas a gente fica tentando com a força do nosso braço resolver as coisas. Ou com aqui, ó, com o nosso conhecimento, com o nosso conhecimento, né? Então, é, tanto a questão de dieta, agora pensa, eu vou dar um outro exemplo. Aproveitar que ele saiu daqui, vou dar um outro exemplo. Pensa a questão pornografia, masturbação, vícios. A gente tenta resolver do nosso jeito. Não, eu não vou pecar mais. Agora eu vou fazer isso e eu vou conseguir, e eu não vou pecar. Não, eu não vou mais ficar assistindo esses programas de reality show. Eu não vou mais, eu não vou mais fazer fofoca. Eu não vou. Aí a gente fica tentando fazer força para produzir essa mulher santificada. Tô tentando criar essa mulher que não existe, na força do meu braço ou na base da pancada, né? Eu fico, esses dias eu ouvi algo assim, cara, que incrível, né? Até o fruto do espírito, que é algo
que é o resultado da caminhada com o Espírito Santo. O fruto do Espírito é o resultado da sua caminhada com o Espírito Santo. Até o fruto a gente fica tentando produzir. Eu vou fazer uma horta aqui para mim, para ver se eu produzo domínio próprio. Não vai produzir domínio próprio. Você vai produzir durante um dia, 2 dias, uma semana. Daqui a pouco vai melar tudo de novo. Porque você está na força do seu braço produzindo uma pessoa que não existe. Que é só a graça de Deus para fazer com que a gente consiga viver debaixo dessa condução que, resultado da caminhada com Ele, eu produzo uma pessoa diferente. Eu produzo, não. Ele produz uma pessoa diferente em mim. Eu sou uma pessoa diferente a partir desse relacionamento. E não eu tentando. E é por isso que muitas vezes, crente, não estou falando não crente, crente que conhece a palavra, que está muito tempo já na igreja, ou pouco tempo, ou muito tempo, mas muitas vezes crente, tenta fazer as coisas e não consegue. Por que que eu não consigo vencer isso aqui? Por que que eu não consigo passar por isso aqui? Porque você está tentando com a tua força. Inclusive esse exemplo que eu dei da dieta. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda com isso, Espírito Santo. Me ajuda com isso. Né, gente? Porque, pensa, é automático. Porque a gente cresce com aquela coisa assim, ó. Escola, lá, sei lá, com quantos anos a gente começa a ter a consciência, que a gente começa a lembrar das coisas, né? Então, vamos dizer, com 5 anos, 6 anos, você tá na escola, aí você já começa a ouvir assim, ó, tem que tirar nota boa, hein? Se não tirar nota boa, não ganha presente de Natal. Papai Noel não vai passar e deixar presente. Se não tirar nota boa, não vai para tirar férias não vai para casa da sua avó para tirar férias. Um montão de coisa que a gente ouve desde pequeno. Então, o resultado está atrelado ao que eu posso fazer, a minha performance. Então, é natural que eu também aja dessa forma. Só que, como a palavra diz em Romanos 12:2, não se conformeis com os padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso é a renovação da mente diariamente, para que eu não viva com esse padrão que é performance, performance, performance. Eu quero que a Patrícia goste de mim. Então eu começo a agradar a Patrícia. Às vezes nem é o meu natural. Eu tô forçando a barra, entendeu? Porque eu quero que a Patrícia goste de mim. E aí eu tô fazendo o quê? Com a força do meu braço. É natural, gente. Mas, presentear, beleza. É minha linguagem de amor, presentear. Eu tô dando exemplo. Não é. Eu tô forçando para que alguém goste de mim. E a gente faz isso com Deus. A gente fica forçando para ele gostar da gente. Mas ele já ama. A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa. Mas quando, como eu falei ontem, quando a gente ama, eu dei esse exemplo, eu vou dar de novo. Eu falei hoje de manhã, na live do Rafa, falei ontem à noite, na reunião da Viva Zoom, mas cabe aqui de novo, eu vou falar. Pensa que eu sou filha do Silvio Santos. Quem não queria ser filha do Silvio Santos, né, gente? Eu amo meu pai, mas Silvio Santos, né, é muito fofinho, é tipo Bill Johnson pra mim. E, e aí você fica assim, ó, sou filha do Silvio Santos. Eu preciso trabalhar? Não preciso, a minha vida toda eu não preciso trabalhar. Bilionário. Mas tô considerando que ele ainda estava vivo, tá? Tenho tudo, não preciso trabalhar. Mas eu amo tanto meu pai que eu fico falando para todo mundo do meu pai. E eu amo tanto tudo que ele tem e o império que ele construiu, Jequiti, SBT e tudo mais, que eu quero trabalhar na empresa do meu pai. Eu quero que a empresa do meu pai cresça. Esse é para mim, tudo bem que é uma mentalidade meio infantil, tá, gente? Mas para mim esse é o reino. O reino é uma filha que ama tanto o pai, que quer falar do pai e quer trabalhar, quer estar perto do pai, sabe? Fazendo o que o pai faz. Aprendeu com o pai e quer fazer com o pai, quer fazer a mesma coisa. Então, eu fico falando de Jequiti para todo mundo, porque eu amo o meu pai. Igual você tá no SBT e fica Jequiti, Jequiti, Jequiti. Mensagem subliminar.
Jequiti, Jequiti. Tipo isso. Hoje eu tava no Uber, eu peguei um Uber, e aí eu tava assim, ó, eu tava no celular, tava no celular. Boa tarde, entrei. Aí tava assim, olhando o celular, tava olhando pra baixo, e o cara puxando assunto comigo. E eu falei, amém, ok, já entendi. Aí larguei o celular, e foi hoje isso. E aí ele, tudo bem? Tudo. Aí puxou o assunto de alguma coisa que agora eu nem lembro. Aí eu vi que ele tava meio que caminhando pra um. Entenderam? Tava caminhando pra um. Tentando um rolo. E aí eu, aqui não vai rolar, hein? E aí ele tava puxando assunto comigo. Ele, o que que você faz? Aí eu falei, vou explicar, não explico. Eu falei, vou explicar. Eu dou mentoria. Eu falei, eu dou mentoria. Aí ele, você dá mentoria pra quê? De quê? Eu falei, gente, ele tá bem interessado, né? Mentoria para mulheres. Aí ele, que legal. Mulheres que sofreram violência? Aí eu, como assim? Como que ele podia ter falado várias coisas? Assim ele falou, mentoria para mulheres que não dou mentoria para mulheres que sofreram violência. Mas, né? Vocês conhecem, a maioria que conhece a minha história? Eu falei, gente, que esquisito ele falar isso, né? Muito específico, né? Eu falei, parece até crente o Espírito Santo falando alguma coisa, né? Aí eu falei, não, mas não dou mentoria exatamente para isso, mas eu, eu ajudo algumas mulheres que passaram por isso, ou passam por isso. E aí eu falei, porque eu passei, aí ele, uau, aí que o assunto ainda foi mais, né? E aí eu falei assim, eu sou cristã, aí ele, que legal, e eu sou desviado. Aí eu, entendi. Entendi, Deus. E aí eu comecei a falar, eu falei, olha, eu vou te falar, ele, Deus realmente Deus realmente. Aí ele começou, Deus realmente. Eu comecei ele me livrou várias vezes, eu quase morri. O meu carro, como é que chama isso aqui? Esqueci como é que chama isso. Capotou, isso. O meu carro capotou não sei quantas vezes e as três pessoas que estavam no carro morreram e menos eu. Menos eu morri. Eu falei, meu Jesus, misericórdia. E eu falei, glória a Deus. Eu falei, então, Deus, vamos voltar para Jesus, né? Porque ele tá te segurando aqui porque tem coisa, né? Tem plano dele aí para você. Eu brincando assim com ele. E eu falei, olha, ele falou assim, eu tava vindo de uma balada, eu dormi na balada, eu tava bêbado, eu dormi. E eu fui falando de Jesus para ele. Ai, a Viviane colocou, eu falaria, é porque você vai morrer de outra forma, Bess. Pois é, a Emily, e o homem ainda tá desviado. Pois é. Como é que pode, gente? A pessoa, né? Deus lhe salva a pessoa de uma dessa e a pessoa ainda tá desviada. Assim, querido, volta logo, pelo amor de Deus. E eu falei pra ele, olha, eu tive, eu conheço a Jesus há muito tempo. Quer dizer, a religião há muito tempo. Mas quando eu tive encontro com Jesus, eu nunca mais quis ir numa balada, nunca mais quis beber. Que ele queria perguntando, você gosta de vinho? Sabe? Esse papinho. Eu falei assim, então, meu querido, eu falei, vamos conversar aqui de Jesus. Eu, né, falando de Jesus para ele. E sabe o que é mais incrível? É, eu não me senti na obrigação. Não me senti na obrigação de fazer isso. Tipo assim, eu preciso que Jesus me ame. É natural quando a gente caminha com ele, né? É uma coisa natural do nosso dia. Como que eu não vou falar para ele? Como que eu não vou contar para ele? Falei assim, olha, depois que eu conheci Jesus de verdade, eu nunca mais quis nada disso. Eu não tenho prazer mais nessas coisas. Eu não tenho nenhum prazer. Tenho prazer nisso aqui, ó, falar dele. Eu tenho prazer em falar dele. E aí, quando eu desci do carro, eu falei, olha, que você tenha que esse encontro, que ele já está marcado, que você corra para esse encontro com ele, urgente, porque ele tá te chamando, e eu não entrei nesse carro aqui em vão, né? Ele tá te chamando. E sabe, agora quando eu tava falando isso, né, desse exemplo aqui do Silvio Santos, da Jequiti, é meio que natural quando a gente ama Jesus, a gente falar dele. Pensa se você tá conhecendo
uma amiga, sei lá, um namorado, quando você, antes de se casar, você foi conhecer o seu marido, ou você que já namorou, enfim, você quer falar da pessoa o tempo todo para as outras pessoas. Nossa, essa pessoa que eu tô conhecendo é muito legal, né? Quando a gente tá vivendo uma coisa. E Jesus é essa coisa muito legal. É mais do que uma coisa muito legal. E sabe, quando a gente não tá vivendo na graça, quando a gente tá vivendo na força do nosso braço, a gente simplesmente não entendeu, não conheceu Jesus de verdade. E eu vou dizer, acho que uns 30 anos eu não conheci Jesus de verdade. 30 anos. Só conhecendo a religião. A Michelle colocou, a gente começa a colocar Jesus no meio dos assuntos que não tem nada a ver. Bem isso. Igual a minha avó, o exemplo que eu já dei, né? Vai chover. É, que Jesus está voltando. É tipo isso. E quando eu entendi que eu realmente, eu falei, uau, meu Deus, eu não conhecia ele de verdade. E é por isso que eu vivia tentando fazer com que ele me amasse. É porque se eu realmente conhecesse ele, eu ia saber que ele não precisa disso. Ele simplesmente já me ama. E eu só porque eu amo ele também, eu quero falar dele. Sabe, é natural, não para ser amada, mas porque eu amo. Né? Então, essa, isso não é algo para quando a gente acabou de se converter. Vocês entenderam? Eu falei 30 anos, 30 anos de religião. 30 anos conhecendo a religião, não Jesus. Sem ter um encontro real com Jesus. E às vezes a gente tá nesse processo de conhecer Jesus de verdade, né? Todos nós estamos conhecendo Jesus de verdade, né? Mas eu queria te convidar hoje a pensar um pouquinho nisso, né? Nesses pontos que eu coloquei, ingratidão, idolatria, insatisfação, reclamação, falta de generosidade, falta de perdão. Se tem algum desses pontos que você fala assim, opa, eu não estou agindo confiando em Deus nesses pontos. Eu estou agindo confiando em mim. Sabe? Nesses pontos não, na vida. E por isso tem essas consequências. Se você se identificou com alguma dessas coisas aqui, pede ao Espírito Santo, eu quero uma revelação da tua graça, do que é a graça. Porque a graça te capacita a viver uma vida diferente. A graça te capacita a chutar o diabo de uma forma diferente, sabe? A religião faz com que a gente pense que o diabo é maior que a gente. Faz com que a gente tenha medo do diabo, medo das coisas. E quando a gente tem esse encontro profundo com a graça capacita a gente a viver, inclusive, em poder e autoridade, sabendo quem a gente é. Que? Que diabo? Tu tá pensando o quê? Tu vai. Aham. Sabe? Pensa. Ai, gente, eu e minha mente. Às vezes eu falo as coisas aí já vem uma imagem na minha mente, é por isso. Às vezes eu fico rindo antes de falar pra vocês o que que é por isso. Eu já vi a imagem. Pensa numa criancinha de. Ai, Jesus, misericórdia, minha mente. Eu pensei numa criancinha. Pensa numa criancinha chegando em você e querendo, e tipo assim, brincando de lutinha. E achando que tá te machucando. Às vezes machuca, né? Mas pensa, e por que que eu ri mais? Porque eu lembrei que eu fui assaltada por uma criança, uma criança pequena. No Rio, eu fui assaltada por uma criança pequena. Ele tentou arrancar minha bolsa, assim. Por isso que eu lembrei, eu ri agora. Tá, mas vamos pensar numa criança menor ainda. 3 aninhos. Tá ali tentando te brincar de lutinha. Tá achando que tá fazendo alguma coisa. E você olha assim e tipo, o que ele tá pensando que tá me machucando, né? Assim é o diabo. Tipo, o que que ele tá pensando? Que ele vai fazer alguma coisa comigo? Sabe? O poder e a autoridade que Deus nos concedeu nos dá convicção mas o diabo tem poder, ele faz coisas. Sim, quando eu dou poder a ele. Então, quando eu caminho em graça,
eu caminho assim, opa, aqui não. Eu me levanto. Aqui não. Você não vai brincar aqui comigo. Você não vai fazer isso comigo. Você sabe que eu sou? Da carteirada no diabo. Você sabe que eu sou? Eu sou filha do Todo-Poderoso e eu tenho poder e autoridade. Então você cala sua boca, que você não vai aqui me intimidar. Então você pode sair daqui, sabe? Eu tinha pavor de alguém manifestar perto de mim. Tipo, pensa. Eu ficava desesperada. Falei, não, se alguém manifestar perto de mim, eu vou gritar para algum pastor vir aqui para expulsar. Sério, gente. E nunca, nunca que eu tinha morrer de medo. E o diabo vai falar, você vai vir me expulsar. Eu pensava logo assim, que ele ia me intimidar falando que, e sabe, tudo isso muda quando a gente começa a caminhar sabendo quem a gente é. E é por isso que é tão importante a gente viver, conhecer, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Jesus de uma forma pessoal. Quem ele é para mim? Quem ele é para mim? Então, eu vou colocar, eu não estava planejado isso, mas eu vou colocar aqui um louvor aqui bem rapidinho, para que a gente converse um pouquinho, fale um pouquinho com o Espírito Santo. Eu vou finalizar aqui a gravação e, e aí eu vou colocar para que a gente converse, pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, me traz uma revelação da graça maior. O que que é que eu não estou entendendo? O que que é que eu não, o que que é que eu não vi? Eu vou parar a gravação. Você que está assistindo essa gravação, coloque um louvor e, e faça essa pergunta ao Espírito Santo. Eu vou parar a gravação, porque quando eu colocar o louvor, a plataforma ela bloqueia quando coloca louvor. Então eu vou parar a gravação por conta disso. Então você que vai assistir essa gravação, coloque um louvor, ou então sem louvor mesmo, e pergunte ao Espírito Santo qual, qual a revelação da graça que eu ainda não entendi. Me traz a revelação de quem o Senhor é, e eu quero caminhar em graça. Eu não quero caminhar com a minha justiça própria. Eu não quero caminhar com a força do meu braço. Em que área da minha vida que eu estou caminhando com a minha justiça própria? Com a força do meu braço? Ou todas as áreas da minha vida eu estou caminhando com justiça própria? Amém. Deus te abençoe e que você tenha um encontro profundo com essa graça, que capacita a gente a viver numa plataforma maior. Amém?